que a gente se reúne aqui nas quartas-feiras para nós estudarmos, né, a palavra de Deus, entendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo, né? E o Moacir ali, a Lu, né, no começo já do culto ali, né, tava com uma série de dúvidas ali, e eu acho que é muito especial, realmente, né, nós trazermos as nossas dúvidas e tirarmos as nossas dúvidas, né, fazer um estudo bem completo, para que realmente a gente possa desfrutar de tudo aquilo que é a palavra de Deus, né. Nós sabemos que eu sou um prestador de serviço, então eu tenho uma matéria-prima, essa matéria-prima do prestador de serviço é o quê? É a mão de obra, amém? São pessoas. Então, nós prestamos serviço em troca do tempo que nós estamos ali, né, colocando a nossa mão de obra, então nós estamos recebendo um valor, né, pelo tempo que nós estamos gastando, estabelecendo aquela mão de obra. E, queridos, nós sabemos que dentro do reino de Deus também existe uma matéria-prima, né? Se você pegar no dicionário, né, o que é o que significa matéria-prima, é aquilo que é básico para produzir mudança e transformação, né? Então, o que é matéria-prima é aquilo que é básico para trazer mudança e transformação. Então, se você pedisse qual é a matéria-prima da igreja, a matéria-prima da igreja não são pessoas, a matéria-prima da igreja não é um grupo de serviço. Qual é a matéria-prima da igreja? Matéria-prima da igreja é a palavra de Deus. Amém? Matéria-prima da igreja de Jesus Cristo é a palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus foram criadas todas as coisas. Nós sabemos que quando nós pegamos ali o livro de Gênesis, o início do livro de Gênesis, né, a Bíblia vai dizer que a terra se tornou sem forma e vazia. Então isso também é uma tradução errada para o português, onde diz que a terra era sem forma e vazia. Não, a terra se tornou sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus agora estava se movendo sobre a face do abismo, sobre a face das águas. Amém? Até que então entrou agora a matéria-prima da igreja, né? Aí Cristo, a palavra, o verbo de Deus agora libera uma palavra e ele diz o quê? Haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Então, como eu já tenho falado, a nossa matéria-prima não são pessoas, a nossa matéria-prima não é uma estratégia para crescimento de igreja, a nossa matéria-prima é a palavra de Deus. Só que, queridos, entenda uma coisa, a palavra de Deus sem misturar fé nela é só mais uma palavra. Então, como é que eu faço para que as coisas sejam criadas? Quando eu pego a nossa matéria-prima, a palavra de Deus, e eu misturo fé nela. Por isso a Bíblia diz que o Espírito do nosso Deus estava sobre a face do abismo, estava sobre a face das águas. Mas o que o Espírito estava fazendo sobre a face das águas? Ele estava plantando sementes. Amém? Eu não sei se você sabe, mas do nada, nada se cria. Aleluia! Então, para que houvesse o haja de Deus, era necessário que houvesse sementes. O Espírito estava semeando sementes. Até que então vem o Logos, vem agora a palavra de Deus, e a palavra de Deus traz à existência as coisas que não existiam, como se já existissem. Então nós precisamos entender que para que o Senhor possa fertilizar a palavra, é necessário que nós liberamos a palavra profética, né? Nós temos aqui estudado nesses últimos dias sobre os profetas, sobre a palavra profética, sobre o quanto é importante, queridos, nós entendermos aquilo que Paulo escreveu dizendo que em parte falamos e em parte profetizamos. Eu não estou dizendo que tudo aquilo que você fala é uma profecia, mas a Bíblia diz que você pode usar o Logos, usar a palavra para profetizar. E o que é profetizar? Profetizar é trazer à existência as coisas que não existem, como se já existisse. Eu preguei aqui domingo, né, daquele texto que diz assim: se você pedir a Deus em oração, crendo que recebeste, será feito
pelo vosso Pai que está no céu. Então não é crendo que você vai receber. Não, é crendo que você já recebeu. Isso é misturar fé. Eu falava outro dia aqui que fé não está no futuro. A fé está sempre conectada no passado. Amém? Por quê? Porque a nossa fé precisa estar conectada em Cristo. E Cristo já fez. Então Cristo já plantou as sementes necessárias. Cristo já liberou a sua palavra poderosa. Mas agora eu preciso concordar com a palavra e declarar a palavra. O apóstolo Paulo também vai escrever dizendo: "Cri, por isso falei". Nós cremos e por isso nós também falamos. Então, queridos, ficar tagarelando, ficar falando um monte de besteira, não vai trazer resultado criacionista. Amém? O que vai trazer uma criação? O que vai trazer algo para nossas vidas, para nós desfrutarmos? É crer na palavra de Cristo. É crer naquilo que Cristo já falou. Muitas pessoas pedem: pastor, eu gostaria de tal coisa, mas eu não sei se isso é a vontade de Deus. Mas é muito prático nós sabermos o que é a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus, a vontade de Deus está nas Escrituras Sagradas. Amém? Eu posso pegar um texto. Eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então vireis a mim, buscar-me-ei e me acharei quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Amém? Então, gente, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz que Deus, Ele não quer nos causar mal. A Bíblia diz que Deus quer nos dar uma esperança e um futuro. Se isso que você está buscando é algo que está trazendo esperança para a sua casa, está trazendo um futuro para a sua família, eu sei que é a vontade de Deus. O problema é que muitas vezes nos falta fé e então a gente sempre vai usar aquele jargão evangeliquez, né? Se for da tua vontade. Se for da tua vontade. Não, queridos, é da vontade de Deus. Quando está na palavra de Deus é porque é da vontade dele. Então você pode fertilizar esta palavra com fé e aí então declarar essa palavra. Fertilize a palavra, declare a palavra. Glória a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: e agora, diga comigo, e agora? Nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Então todo o poder criativo está em Cristo Jesus. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criação, é um novo protótipo. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram coisas novas. Então, quando nós estamos em Cristo, queridos, nós também carregamos conosco o poder criacionista, de trazer à existência as coisas que nós ainda não estamos vendo, mas nós podemos crer. Amém? Então tem muita gente que coloca o seu pensamento: eu preciso ter pensamentos positivos. Não, queridos, você não precisa ter pensamento positivo, você precisa ter pensamentos em Cristo. Amém? Pensamentos em Cristo. O grande problema é que muitos cristãos não entendem essa nova condição, essa nova posição, e aí não conseguem desfrutar. Porque foi aquilo que eu falei aqui domingo. Tem pessoas que parece que estão entrando no táxi e o taxista está pedindo: para onde você quer ir? E você diz: sei lá, me leva para qualquer lugar. Você já não viu o cristão dizendo: mas eu não queria ter feito isso, e por que fez? Quando você está expressando isso, gente, é porque você está declarando que você não tem controle nas suas emoções. Se você fez algo que você não gostaria de fazer, é porque você ainda não controla suas emoções. Ou seja, você ainda não está sendo guiado pelo Espírito. Porque dentro do Espírito está algo chamado domínio. Aleluia. E é fruto, querido. Ou você tem ou você não tem.
Ah, pastor, eu tenho amor, mas eu não tenho domínio próprio. Queridos, balela. Porque a Bíblia não chama isso de frutos do Espírito. Está no singular, fruto do Espírito. E esse fruto tem 9 gomos. E se você é uma árvore frutífera, vocês têm os 9. Amém? Estão lá dentro. E você vai utilizar quando? Quando lhe for necessário. Estou passando por um problema, por um dilema, por uma tribulação, ou eu entro em depressão, ou eu fico louco, ou eu grito com todo mundo, ou eu entrego para Cristo. Aleluia! Sabendo que é Ele que vai resolver. Amém? Então, eu tenho domínio próprio. Missionário dos Estados Unidos não conseguia dizer domínio, dizia demônio próprio, né? Mas tem gente que está carregando demônio próprio, não domínio próprio, né? Então, nós precisamos controlar-nos, né, em Cristo Jesus. Olha o que diz aqui, continuando aquele texto que nós estávamos em Hebreus, capítulo 1, verso 3. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar dos nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita da majestade das alturas, no céu, nosso Deus, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou é superior ao nome deles. Né? Então, quem é o Filho? O Filho é aquele que recebeu um nome que está muito acima de qualquer principado, potestade ou qualquer nome que possa se referir nos céus ou na terra. Por causa do seu sacrifício, por causa da sua caminhada, o Senhor Deus, então, né, o colocou em um lugar de honra. E agora nós temos a boa notícia que está lá no livro de Efésios, que diz que juntamente com Ele, Ele também nos fez assentar nos lugares celestiais. Aleluia! Vai nos fazer assentar? Não, a Bíblia diz que Ele já nos assentou. Então todo aquele que está em Cristo Jesus é alguém que já está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Só que isso, queridos, é algo que está acontecendo no teu espírito. Amém? Então, o teu espírito está pronto. O próprio Cristo, quando ele estava naquele momento de maior tribulação no jardim do Getsemane, e nós sabemos que Getsemane significa ali prensa de azeite, né? Então, realmente, Jesus estava passando por uma prensa de azeite. Não sei se você já viu esmagar azeitona, né? Era isso que Jesus estava sentindo. Então, o lugar em que Deus colocou Jesus já era um lugar que o próprio nome já declarava o que Deus estava fazendo com ele. Estava o prensando, né? Para quê? Para que tirasse o melhor que existia dentro dele. Sabe? Às vezes quando nós, gente, estamos passando por uma prensa, é porque Deus, ele quer ver se você vai destilar o melhor ou o pior. Você sabe que a azeitona, ela tem um valor. Se você for no mercado, a azeitona é barato, queridos. Principalmente se for com caroço, né? Azeitona com caroço é barato. Mas agora vai comprar o azeite de oliva. Você vai ver que é muito mais caro. Por quê? Porque passou por um processo de prensa. Assim também somos nós, queridos. Quer dar valor para o teu ministério? Então passa pela prensa. Quer dar valor para a tua vida? Deixa Deus prensar o negócio, né? Deixa Deus extrair o melhor que está em você. Jesus é a palavra encarnada e todas as coisas são sustentadas por Ele. Nós limos aqui. Amém? O que sustenta o universo, queridos? Não é a tecnologia, não é a nanotecnologia, não. Queridos, o que sustenta o universo é a palavra, é Cristo Jesus. Nossa matéria-prima não são recursos financeiros, é a palavra de Deus. A nossa matéria-prima, né, ela fala a respeito daquilo que podemos proferir, daquilo que podemos acessar através da nossa convicção em Cristo Jesus. Tem gente que está esperando ter dinheiro para começar um negócio.
Então você não crê que Cristo é o teu provedor. Amém? Porque se Deus é o nosso provedor, queridos, nós podemos dar os primeiros passos de fé. Amém? Se Deus é o nosso provedor, a gente pode começar com aquilo que temos. A gente pode iniciar com aquilo que temos. Amém? A missão de Satanás é te levar a ter dúvida da palavra de Deus. Então, o que Satanás faz? Satanás, ele traz dúvida. A questão lá de Eva, lembra? Mas o que Deus disse? Mas o que foi que ele falou? Então, ele traz dúvida àquilo que a palavra de Deus diz. Porque o próprio Deus, ele havia dito, façamos o homem a imagem segundo a sua semelhança. E aí agora Satanás vem colocar dúvida em Eva, dizendo, mas se você comer, você vai ser semelhante. Não, a resposta deveria ter sido muito clara, eu já sou. Eu já sou semelhante, eu não preciso comer. Sabe, por isso que muitas vezes a gente precisa entender, queridos, que a salvação ela é gratuita, né? Que é aquilo que a gente tem dito. Somos salvos pela graça. Fomos salvos pelo perdão de Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário. Somos salvos porque recebemos a Cristo Jesus. Mas aí nós estávamos conversando sobre isso, né, amor? Sobre a questão de que muitas pessoas dizem, poxa, então tá tudo certo, agora eu estou salvo, então a partir de agora é só eu não pecar mais, é só não errar mais, e aí então vou para o céu. E entenda uma coisa, queridos, que a salvação é só o primeiro passo na caminhada com Cristo. E eu vejo muitas igrejas que acabam levando as pessoas a crerem, não, para aí, você faça as coisas certas, senão você vai perder a tua salvação. Só que salvação, queridos, é dádiva, salvação é presente. Só que entenda uma coisa, eu preciso agora colocar em prática a salvação que eu recebi, né? Eu não sei se você sabe, mas salvação é a mesma palavra, é sozo, né? Sozo na Bíblia é cura, é restauração, é libertação. Todos isso são sinônimos desse nome grego chamado sozo. Então, quando a palavra de Deus está dizendo que você foi salvo, queridos, a palavra de Deus vai dizer que você foi curado, que você foi restaurado, que você foi liberto. Amém? Só que quando a palavra de Deus fala sobre essa liberdade, queridos, se você pegar na analogia ali no grifo, você vai ver que é como se Jesus tivesse vindo e tivesse aberto a porta. Tivesse pego a chave e tivesse aberto. Só que entenda uma coisa, Cristo ele não abre a porta. Cristo ele só, como é que chama? Deschaveia? Não existe essa palavra, né? Destranca, isso aí, né? É como se Cristo tivesse vindo, você estava enjaulado dentro de uma gaiola chamada pecado, e agora quando você aceitou a Cristo, quando você recebeu a salvação, Cristo foi lá e abriu. Só, né? Como é que é o termo? Destrancou. Destrancou. Então foi como se Jesus viesse e destrancasse a porta. Agora a minha pergunta é essa: adianta a porta estar destrancada se você não sair? Adianta a porta estar destrancada se você não sair? Adiantaria para Jesus chegar para o paralítico ali no tanque de Betesda, orar por ele, curar ele da paralisia e deixar ele onde ele estava? O que Jesus precisou dizer para ele? Pega essa tua cama e vai-te embora para tua casa. Então, gente, o grande problema de muitos cristãos é que Deus foi lá, destrancou a porta, mas ele não saiu. É uma pena que nós perdemos uma irmã, né? Priscila Alcântara. Gostava das músicas dela, de algumas. Amém? Mas uma das músicas que poucos compreenderam foi aquela música que ela fala sobre a liberdade me chamou de canto e disse assim. As jovens conhecem, né? Não venha me dizer quem você é, você é o que vê em mim.
né? Ela fala de alguém que estava trancado em uma gaiola e que Cristo destrancou a gaiola, mas ela destrancou, mas ela não sabia voar. E talvez até ela estava cantando um pouco da história dela nos dias de hoje, né? Alguém que foi livre, que a porta se abriu, mas ela não entendeu e não conseguiu voar. Porque Deus, queridos, quer nos chamar para nós voarmos. O que adianta soltar um pássaro que foi criado em cativeiro se ele não se libertar da sua cabeça escrava? Nós tínhamos um rico, né? Como é que é aquelas caturrita, né? Papagaio não pode, né? Nós tínhamos uma caturrita e aí a gente deixou por um tempo dentro da gaiola, né? Então ela tinha comida, tinha as coisinhas dela ali. Depois de um determinado tempo a gente abriu a gaiola. E o Chico, né? O Chico ficava mais em cima da gaiola do que dentro. Mas o Chico nunca se interessou em voar. Por quê? Porque como ele foi criado em cativeiro, para ele não é algo natural voar. Entenda? Para muitos cristãos, queridos, que foram criados dentro de um cativeiro, eles ainda continuam com a mesma mentalidade. E aí a porta está aberta, eles até sobem em cima da gaiola, mas eles não voam. E é isso que nós falamos aqui domingo sobre propósito, né? Vivermos o propósito de Deus. Deus não nos chamou para sobreviver. Deus não nos chamou para relacionamentos rasos. Deus nos chamou para passar para um novo nível, um novo momento na nossa vida. Só que nós precisamos, queridos, sair deste lugar. E nós precisamos acessar novos lugares. Nós precisamos voar. Nós precisamos chegar aonde Deus está mandando que nós vá. E aí muita gente hoje entende isso. Eu estou salvo, então eu vou sentar aqui, vou ficar assistindo o culto e está tudo certo. Não, queridos. Deus não te libertou para você esquentar banco. Deus te libertou para que você pudesse agora, com liberdade, acessar outras pessoas, outras famílias, ou cumprisse o propósito de Deus para a tua vida. Porque pecado, como nós vimos ali no quadro do domingo, queridos, pecado não é somente o erro que você faz. Pecado também é não estar vivendo o teu propósito. Aleluia! Então Deus nos criou com um propósito, mas nós aqui, né, por causa da nossa trava emocional, a gente acha que não, né? Um dia eu conversando com um rapaz aí que também é da igreja, né? Ele é meio humorista de vez em quando, né? Ele disse: pastor, eu acho que eu sou buzina de avião, não serve para nada, né? O que adianta uma buzina no avião, né? Vai buzinar para quem? Então, é nós realmente entender, queridos, que se nós estamos aqui nesses dias, é porque Deus tem algo para nós. Amém? E não são coisas pequenas, né? São coisas grandes. Buscar-me-ei, me acharei quando me buscares de todo o vosso coração. Outro texto diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes, ainda você não conhece. Sabe? Eu falei outro dia sobre isso, né? Deus não teria gastado um pingo de energia em Jacó. Jacó não presta, queridos. Mas então ele gastou energia em quem? Ele gastou energia em Israel. Porque Deus, ele vê o fim antes do começo. Deus gastaria energia no André? Não gastaria. Mas ele gastaria energia no pastor André. Eu falei sobre a pastora Márcia. Deus gastaria energia na pastora Márcia, né? Não. Deus gastaria, né, na Márcia, não, mas Deus gastaria na pastora Márcia, na mentora Márcia, né? Naquilo que hoje ela está estabelecendo, que já era o chamado que ela tinha desde criança. Quando a gente fala sobre vocação, gente, para um pouquinho, sabe? Para um pouquinho. E começa a pensar quais eram as brincadeiras que você brincava de pequeno. Tem muito a ver com o teu chamado. A Márcia dizia que quando ela ia brincar, né, vamos brincar de cultinho, botava todas as criancinhas sentadas assim nas escadinhas lá na frente da casa dela, e ela era a pastora, né?
Ah, vamos brincar agora de escola. Ela era sempre a professora, então a mentora. Então tinha muito a ver. O pai chegava da prefeitura com aquela caminhoneta velha, cheia de escada em cima, aquele cheiro de poeira, de óleo, de tudo quando era coisa. Eu era o primeiro a me enfiar para dentro daquela caminhoneta. Começava já a mexer em tudo quanto era ferramenta, né? Se o velho deixava lá, eu já ia fazer estripulia nas ferramentas dele, né? Então tem muito a ver, queridos, com chamado. Então quem está no chamado, queridos, não está em dores. Quem está no chamado está fazendo aquilo que ama fazer. Quem está no chamado é como uma brincadeira de criança, é divertido. É divertido demais. Tem estresse? Claro que tem, queridos. Não acha que vai ser só flores todos os dias. Mas tem muito a ver. Mas como desfrutar essas coisas? Quando eu honro e quando eu recebo, né? Nós falamos aqui sobre honrar o profeta, né? Nós falamos nas outras... quando nós estávamos estudando aqui nas outras quartas-feiras, né? As pessoas que honraram a palavra do profeta. As pessoas que pegaram aquela palavra e se tornou um rema para eles, e eles foram e fizeram segundo a palavra do profeta. Pedro, né? Depois de Jesus ter usado o barco de Pedro, ter instruído as pessoas, aí então, agora Deus diz o que para Pedro? Vamos mar adentro, vamos em águas mais profundas. E aí eles foram. Aí depois que estavam lá, o Senhor disse, agora jogue as redes. E aí Pedro disse, Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas segundo a tua palavra, eu lançarei as redes. O que pescou os peixes ali? As redes, a palavra. Eu gosto muito de uma pregação do pastor Pio, né? Já falei algumas vezes aqui, que aí o Criador do mundo, né? O Senhor do universo, diz para os peixes, entra nessa rede. Mas onde é que vai levar essa rede? Né? É isso que o chefe dos peixes disse, rapaz, não discuta, é melhor entrar nessa rede e sair na Bíblia do que nunca, né? Do que viver no anonimato, né? É melhor entrar na rede e sair na Bíblia, né? Até hoje se fala sobre os 153 grandes peixes pescados por Pedro, né? Então, esses não ficaram no anonimato, né? Esses entraram na rede e vieram para o barco de Pedro, né? Amém? Então, é ouvir a voz do mestre, é ouvir aquilo que o mestre está falando. Existem muitas vozes, a Bíblia diz o seguinte, que existem muitas vozes, né? Mas nem todas essas vozes edificam, gente. Sabe, o grande problema hoje é quais são as vozes que nós estamos ouvindo. Eu falava de uma canção que é do David Keelan, que canta assim, né? Abra, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração, eu quero te ver. Mas uma outra cantora inglesa, ela começa e, isso eu acho sensacional. Ela fez um acústico dessa canção e ela começa cantando começa cantando diferente. Ela começa cantando assim, desobstrua, Senhor, os meus ouvidos para que eu ouça o que o Senhor está falando, né? Bloqueie as muitas vozes que falam ao meu redor e abra os olhos do meu coração, porque eu quero te ver, né? Então, talvez nos dias de hoje, gente, é o que nós mais necessitamos, é o que mais nós precisamos. Cada vez que eu chego na obra, eu levo um susto, né? Porque daí chega na obra, e aquele negócio do diesel, e a gasolina, e... Eu não sei, queridos, eu não conheço essas coisas. Mas e a crise? Mas que crise, gente? Eu não estou sabendo dessa crise aí. Mas, pastor, você é um alienado. Não, queridos, eu entendo o que a palavra está dizendo. E a palavra está dizendo que nós somos aqueles que vamos levar o rei de volta. Aleluia! Glória a Deus, Barzilai é quem leva o rei de volta. Então, queridos, nós estamos aí. Amém? Aleluia.
João capítulo 19, versículo 30, né? Pedi para vocês trazer a Bíblia, mas não dei oportunidade de vocês lerem, né? João, Evangelho de João ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto Evangelho, 19, verso 30. A Bíblia diz o seguinte: depois de prová-la, Jesus disse, está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Essa é a palavra-chave, queridos, para qualquer um de nós. Está consumado, né? Se a gente pegar no grego é tetelestai, né? Está consumado, ou seja, a obra que o Senhor havia me dado, eu terminei. Amém? E é isso que eu falo muitas vezes nos meus estudos bíblicos. A Bíblia diz que depois que Cristo terminou a obra, ele agora se assentou à direita de Deus Pai, com a majestade nas alturas. Amém? E aí a minha pergunta é essa: quem está sentado está trabalhando ou está descansando? Aleluia! Quem está sentado está descansando, queridos. Então, ele já fez, ele terminou. E agora? Agora é uma responsabilidade minha continuar da onde ele parou. Amém? Essa é a nossa responsabilidade. Eu falei sobre a questão de salvação. Aí hoje, pastor, aqui na igreja é a graça, né? É só bênção, é só alegria, né? Estou salvo, então não preciso fazer mais nada. Não, queridos. Aí é que você precisa. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos salvos pela graça. A Bíblia diz o seguinte, que a salvação é pela graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. Porém, ele continua esse texto, o apóstolo Paulo, dizendo, porém, somos feituras suas, recriadas em Cristo. Recriados em Cristo, para quê? Para boas obras. E a Bíblia diz, boas obras que ele já predeterminou. Ou seja, Deus, ele já sonhou com você. Eu não sei se você já teve um sonho. Eu tenho 4 filhos, então eu já sonhei muito com os meus filhos, né? O que eles iriam se tornar? Em que área de atuação que eles iriam? E tudo que foi necessário para que eles pudessem alcançar os seus sonhos, né? Eu ainda tenho 2 que ainda não cursaram uma faculdade, uma universidade, mas que já estão no caminho, né? 2 já se formaram. E o que eu posso fazer, queridos, para que elas possam alcançar tudo o que eu pude fazer para que ambas alcançassem o sucesso, eu fiz. Por quê? Porque eu sou pai. E como pai, eu tenho um sonho de ver as minhas filhas, né? Vivendo os seus sonhos, vivendo coisas grandes. Só que aí a gente olha para o nosso Senhor, a gente olha para Jesus, olha para Deus e a gente acha que Ele não sonha nada conosco. Quem gostaria de ter um filho, né, para viver a vida toda em uma situação, numa cama, em uma situação de debilidade? Ninguém. Todos nós sonhamos que os nossos filhos cresçam, que os nossos filhos amadureçam, que os nossos filhos, vão e estabeleçam coisas grandes. Então, por que nós muitas vezes imaginamos que o nosso Pai Celestial não tem os mesmos sonhos? Só que aí, queridos, nós muitas vezes, o nosso Pai está pensando muito e nós estamos entregando pouco. Precisamos entregar aquilo que o Senhor predeterminou para nós. É João 17:8, pois lhe transmiti a mensagem que me deste, eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste, Então, o que o Senhor nos entregou? Ele nos entregou a mensagem, amém? A palavra. Olha aqui, João 17:14, isso aqui está tudo na oração sacerdotal de Jesus. João capítulo 17:14, vai dizer o seguinte, eu lhe dei a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são deste mundo, como eu também não sou. Só que mundo aqui, queridos, é a questão de sistema, amém? Não está falando de planeta, de cosmos. Aqui a palavra mundo é sistema. Então, o sistema os odeia. Sabe? Eu estava falando aqui pra Lu e pro Moacir,
que a gente romantizou o evangelho, queridos. E por isso o sistema hoje nos ama. Mas e por que nós seremos diferentes dos nossos irmãos? Eu falava para eles, né, que o evangelho é inclusivo, a igreja é exclusiva. O grande problema é esse. As pessoas hoje em dia querem vir como estão e permanecer do jeito que estão. Não, queridos, não cabe para a igreja. Se você quer vir da maneira que você está, o que te trouxe foi o evangelho, amém? A boa notícia. Mas se você quer permanecer da maneira que você está, então o teu lugar não é aqui. Amém? Agora, se nós queremos mudar a nossa conduta de fé, se nós queremos desfrutar de coisas maiores, nós queremos viver a graça do Senhor, né? Nós queremos potencializar os nossos dons e ministérios, então o teu lugar é aqui. Amém? Então Deus, queridos, Ele está buscando mudança em nós, né? As coisas velhas já passaram, né? Outra coisa que eu não suporto é aquele pregador que já faz 20 anos que se converteu, continua dando testemunho lá da boca de fumo. Né? Ah, porque quando lá na boca de fumo, filha, será que Deus não fez mais nada na tua vida? Né? Então o meu testemunho eu acho que é meio sem graça, né? Ah, pastor, o senhor já foi da boca de fumo? Nunca. O senhor já bebeu? Olha, eu acho que se eu pegar todas as cervejas que eu já bebi, não vai fechar uma grade, né? E todos os vinhos que eu já bebi, eu acho que não fecha um garrafão. Mas que vida sem graça, não, queridos. Viver a vida sem precisar dessas porcarias é maravilhoso. Amém? Viver a vida sem precisar estar dopado é maravilhoso. Um dia um irmão me disse, pastor, porque é assim, né? Hoje eu acho que não existe mais uma família assim que não tome remédio. Olhei assim, meio esquisito para ele, né? Eu digo, lá em casa, filho, de vez em quando uma aspirina, olha lá, eu acho que nem existe mais aspirina, né? Ele nem existe mais, nunca mais vi a tal da aspirina. Para que a gente vai estar tomando remédio, gente? Então é viver algo novo, é viver a palavra. A Bíblia diz que eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Ele nos entregou sua palavra para a vantagem dos que receberam, dos que a recebeu e manifestam, né? Então, queridos, a palavra de Deus é a vantagem que nós temos sobre o mundo. O mundo não tem a palavra. Nós temos a palavra. Nós temos a mensagem. Só que parece muitas vezes que nós não temos. Parece muitas vezes que nós não sabemos desfrutar da palavra. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fertiliza essa mensagem. Fertiliza essa mensagem. Se eu ainda não estou livre de algumas coisas, se eu ainda não estou livre de algum vício, fertiliza essa mensagem. O Filho do Homem já me libertou. Eu preciso colocar fé nisso. Né? Eu gosto muito de uma cunhada minha, né? Hoje é uma pena não é mais minha cunhada, né? Percalços da vida. Deveria ainda ser, né? Mas a Dani, né? E eu posso dar esse testemunho, a Dani fumava aqueles mata-rato lá do Paraguai, né? Meu irmão comprava 2 fardinhos daqueles de mata-rato, ela fumava tudo no mês, né? E nós, lá em 2001, nós começamos uma série de vigílias lá na igreja, e na época eles ainda não participavam da igreja, né? A Dani, principalmente, não participava da igreja, e ela veio numa vigília daquelas, o Senhor falou com ela, e ela pegou aquele cigarro, né? E meteu no fogo e queimou tudo. E disse, não vou mais fumar. Ah, pastor, mas ela só não fuma mais porque ela não passou por mais nenhum problema. Queridos, agora passou mesmo por um processo de divórcio muito doloroso.
E agora, me pergunte, a Dani colocou de novo um cigarro na boca? Nunca mais. Se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Onde que está a nossa liberdade? Em Cristo Jesus. Amém? Nós não precisamos mais depender dessas coisas. Não peça que os tire do mundo. Isso foi a oração de Jesus. Mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E aí ele termina dizendo o seguinte: no mundo tereis aflições. Então, permaneçam em Cristo, pois em Cristo nós temos paz. Tu viu como a gente usa esse texto aqui para gancho, para a gente poder fazer para a gente poder sofrer um pouco, né? É verdade ou não é? Que a maioria das pessoas vão ler esse texto no mundo. Mas Jesus disse que no mundo tereis aflição. Sim. No sistema do mundo, queridos, muitas aflições. Tenta entrar no sistema do mundo. Prostituição, lascívia, libertinagem, orgias, bebedices, glutonaria. Esse aqui é o sistema do mundo. Amém? Então Jesus deixa muito claro. No mundo, vocês vão estar sempre aflitos. No mundo vai dar sempre errado. Ele diz o quê? Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outra, como essa tradução aqui da NVT, ele diz: então permaneçam em Cristo, pois em Cristo temos paz. Por que eu vou permanecer no mundo, se eu posso permanecer em Cristo? Então, estar em Cristo, queridos, precisa ser uma decisão nossa. Amém? Eu estou nele, eu estou protegido nele. Olha o que disse Salomão lá no livro de Eclesiastes, e logo nós encerramos. Eclesiastes, ele fala o seguinte: vaidade por vaidade, tudo é vaidade debaixo do sol. Tudo é vaidade debaixo do sol. Ah, pastor, então eu não vou casar mais porque é vaidade. Ah, pastor, mas então eu não vou mais comprar uma casa porque é vaidade. Ah, não, mas não vou mais comprar um carro novo porque é vaidade. Não, a palavra de Deus diz que debaixo do sol, tudo isso é vaidade. Ou seja, para aqueles que estão no sistema de consumismo. Porque Salomão, quando ele está falando sobre essas coisas, ele diz: eu já tive 1000 mulheres e não me satisfiz com nenhuma. Aleluia! Aí ele diz o seguinte: eu plantei hortas, pomares, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. Isso aqui não me trouxe porcaria nenhuma. Mas o que Salomão está citando aqui no livro de Eclesiastes? Alguém que está sendo controlado pela sua alma, pelos seus instintos. Aquele que está baseado nos 5 sentidos, queridos, nunca vai ser saciado. Se eu tenho um, eu quero 2. Se tu pedir para um milionário, né, que não é cristão e que esteja só pelos 5 sentidos, está só na alma, e você dizer: mas você já não acha que está suficiente o que você tem? Ele vai dizer: não, é só mais um pouquinho. É só mais um faturamentozinho aí, só mais um. Ele nunca vai estar contente com aquilo que tem. Agora, quando você pega alguém que está cheio do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo disse: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é ter alimento em fartura, eu sei também o que é viver com pouco. Eu sei o que é ter que trabalhar para poder sustentar as coisas. E aí ele termina esse texto dizendo: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então nós precisamos viver isso, gente. Aquele que é guiado pelo Espírito pode todas as coisas. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele pode todas as coisas. Mas todas as coisas, queridos, é tudo aquilo que não rouba o teu coração. Amém? O grande problema nosso, queridos, é que muitas vezes nós entramos em coisas que estão roubando o nosso coração. Então eu quero tudo, mas eu quero tudo para mim. Quando a palavra de Deus diz que Ele vai te dar tudo.
mas ele precisa saber o quanto esse tudo tem de você. Quando esse tudo não te tem, ele te entrega tudo. Mas quando esse tudo te tem, ele não te entrega nada. É como o galardão, querido. Se você fizer um trabalho buscando o galardão, você já perdeu. Mas se você fizer porque você foi chamado para fazer, você ganhou. Amém? Então é discernir no Espírito de Deus qual é o meu chamado e fazer isso com excelência. E nós vamos ver a graça de Deus sendo derramada. Se cada um de nós, queridos, não estivesse preocupado em ganhar dinheiro e sim preocupado em fazer o melhor, nós com certeza teríamos outra sociedade. Amém? Onde eu não estou me movendo pelo dinheiro, mas eu estou me movendo pelo propósito. E pasme-se, queridos, quando você se move pelo propósito, o dinheiro automaticamente chega nas tuas mãos. Então é quando nós entregamos com qualidade, quando nós nos entregamos para essas coisas. Mas quando eu estiver ainda olhando para o relógio, esperando me pule 6 horas, aí se foi. Né? Então tudo bem, queridos, nós temos que ter o nosso tempo de descanso, nós temos que ter o nosso tempo, sim, temos que ter. Mas quando você está no propósito, queridos, é leve. As coisas passam rápido, as horas passam rápido, e quando você vê, você fez um bom trabalho, você concluiu o teu trabalho e está tudo legal. Amém? Vamos colocar em pé?